A gente vai conversar sobre o ecossistema da Polkadot, Kusama, para todo mundo ficar atualizado a respeito dessa blockchain tão importante que tantos acompanham de perto. Atualização completa sobre o ecossistema, Luiz. Onde que a gente está nesse exato momento? Isso aqui é a atualização de ontem, já desses Isso dados. É importante. Porque, eu falei que ela oferece blocos, né, para as parachains. Quantas estão interessadas nisso? No momento, são 43 parachains, ou seja, em um ano que lançou, 43 se juntaram. Deu mais ou menos um ano, né? Lançou no final do ano passado. Um pouco mais de um ano já agora, está na metade de 2023. E na Kusama, 43 parachains também, o mesmo número, estão conectadas. No total, são 86 blockchains paralelas funcionando, usando a segurança da Kusama e da Polkadot. Aí eu falei que outro produto deles é XCM, transferências entre essas parachains. Nessa imagem que a gente consegue ver que esses ramos aqui no meio, conectando todas elas, são canais de conexão. São como pontes, só que mais seguras, porque tudo dentro da mesma pilha de tecnologia, todas estão usando o mesmo padrão, estão conectadas aqui entre elas, e existem, e até hoje, já foram feitas mais de 233 mil transferências entre parachains. E eu falo transferência de ativos, não de mensagens, que eu falei lá atrás, que pode ser mensagem também, mas aqui é especificamente ativos, tokens, né? E na Polkadot, 244 mil. Quer dizer, isso foi na Polkadot. E na Kusama, um pouco mais, porque ela lançou antes, né? 244 mil. Então, existe uso, existe adoção. Muita gente pergunta isso, como que está a adoção e tudo mais. É difícil medir a adoção numa rede, que é uma coisa, é um sistema novo, que não é por fees, né? Não são taxas. Você não está pagando taxas para Polkadot, para usar a Polkadot. Os projetos pagam, você não paga. Você usa o projeto, você usa a Layer 1, você usa Kala, você usa Bombim, você usa Fala, enfim, as parachains. Eles que pagam pelo slot de vagas, e eles conseguem fazer as taxas deles ficarem bem mais baixas, já que eles são casos de uso específicos. Bom, e também lançou na Kusama um sistema mais avançado de governança. Isso é um foco que tem há muito tempo, foi inclusive uma das coisas que o Gavin Wood discutiu muito com a Ethereum. Tem até uma entrevista dele em que ele fala que ele ficou revoltado uma vez, na época que ele estava trabalhando na Ethereum, que perguntaram para ele como que atualiza a Ethereum. Aí ele falou, não sei, faz um fork. Faz um fork. Aí ele, como? Só faz um fork. Só faz um fork. Aí ele falou assim, cara, na hora eu fiquei revoltado, isso foi a palavra dele. Eu fiquei revoltado que esse repórter me perguntou uma coisa que eu não sabia responder, sabe? Ele falou que, assim, eles não deram muita atenção para isso. Na época não se dava muita atenção para isso. O Bitcoin tem governança off-chain, então são feitas por fora da rede. O Ethereum também, justamente porque eles não deram muita atenção para isso. Na época não era o foco. O foco era lançar smart contracts, né? Ethereum. E ele falou que, assim, nossa, mas foi uma pergunta legítima, assim, como que eu vou atualizar minha rede sem que... eu preciso ter um sistema interno que faça isso. E por isso que ele foca tanto em governança, assim, porque é realmente a capacidade de você atualizar a rede. E se você quer ter um sistema distribuído, você tem que distribuído, centralizado, você tem que dar a possibilidade, por padrão, das pessoas conseguirem fazer isso. Na opinião dele. E a governança se foca tanto nisso para que as pessoas consigam realmente, de fato, governar a rede. Por exemplo, mudanças na Polkadot, ela já passou por... Lá não tem hard fork da Polkadot na Kusama, é outra coisa, é realmente como se fosse um upgrade, assim. Já passou por, como se fosse, mais de 40 upgrades, 40 hard forks. Sem engasgo nenhum, sem problema nenhum, e essa é a visão que ele tem, assim, isso é graças à governança. A governança ser aberta, não tem esse negócio de, olha, vem aí o hard fork que vai mudar 300 mil coisas e vamos esperar que funcione, não sei o quê. Fala, não, vamos atualizar? Vamos, atualizou. Validadores, atualizem aí. Pronto, sabe? Mas como tudo na vida, essa governança on-chain aí da Polkadot também já causou bastante
bastante desconfiança, né, Luiz? Bastante desconforto, né, para falar o mínimo. Sim, é um trade-off, né? Como muitas coisas na vida. Sim, sim. Você acaba jogando para muita gente decidir isso. Existem benefícios e malefícios disso, não se sabe ainda se realmente esse é um sistema de governança on-chain é melhor ou pior do que os outros. É só uma tentativa nova dele, assim, bom, de abordar esse tema de governança, né? De tentar fazer alguma coisa sobre isso. Tem funcionado muito bem. Tem problemas, de às vezes não ter principalmente no começo, né? De ter muitas figuras centralizadas, quando estão começando na rede, tomando muitas decisões. Tem muita funcionalidade que muita gente talvez não goste, assim, de que a governança tenha poder de fazer essas coisas, mas também tem seus benefícios. Tá. E a OpenGov é uma evolução desse sistema, é uma governança mais rápida, resumindo assim, mais ágil. Tá. E mais centralizadas, assim, dá mais poder para todos, assim. Um resumão de governança, né? Tem detalhes, tem comitê técnico, não sei o quê, mas nessa OpenGov isso fica muito mais espalhado. Inclusive... O Alvin Good, que é um cara que está sempre presente, que eu sei que tu conhece ele, ele perguntou o seguinte, ó: qual a sua opinião do cara que tem sabotado todas as votações de governança da Kusama? Conta antes pro pessoal o que tá acontecendo por lá. Na Kusama e na Polkadot, mas principalmente na Kusama, como as coisas são on-chain, resolvidas on-chain, executa automaticamente. Então, se você fala para o Tesouro, eu quero um financiamento de $50 mil em KSM, por exemplo, para fazer papelzinho de canário e distribuir como marketing. Se as pessoas votarem sim, aquilo passa e o dinheiro vai para a carteira da pessoa. Não tem ninguém para fazer isso, assim, eu vou... Chama o desenvolvedor lá, pede para ele transferir o dinheiro pro cara. Não, é automático. passou, não tem ninguém para barrar. Foi, isso, exatamente. O que barra é a própria governança, é votar sim ou não. Claro que dependendo do valor, tem mais etapas e tudo mais, não é tão simples assim, você não chega lá e sai ganhando qualquer coisa. Só que durante um tempo foi muito usado isso, assim, as pessoas realmente estavam abusando de, assim, vou fazer 50 vídeos de linguagem de sinais, eu quero $50 mil. Aí no começo estavam dando, as pessoas estavam votando sim, e o Tesouro foi começando a ser muito usado, assim, o Tesouro da rede que é pago pela inflação, muito da inflação vai para o Tesouro, só para deixar isso claro. E é contínua, né? A inflação é infinita. Então, eles têm um número fixo, mas até então é infinito. Então, sempre vai estar enchendo o tesouro. Então, não acaba. Só que ele pode ser muito usado a ponto de ficar quase vazio. E isso estava perto de acontecer na Kusama, que estavam usando muita coisa, muita bobeira, ou até coisas importantes. Mas, enfim, estava sendo muito usado. Aí a comunidade falou assim, peraí, agora parou, agora não passa mais nada. Aí tem muita gente que se uniu e falou assim, ó, vamos proteger isso aqui enquanto a gente não se organiza melhor para realmente governar a rede, porque governança, quando você fala de governança em cripto, né, de caso de uso, é piada, né? As pessoas não ligam muito. Fala assim, tá legal, tem governança, tá, mas o que dá para fazer aí? Não quero saber de governança. Aí, com essa nova... As pessoas realmente estão preocupadas com isso agora, na Polkadot e na Kusama, de travar mais certas iniciativas. E tem algumas pessoas, inclusive esse que o Avin está falando, que estão meio que sendo extremos, assim, estão travando tudo, quase tudo que eles acham que não deveria passar. Inclusive tem DAOs surgindo que estão fazendo isso mas também. Esse cara, mas como é que esse cara consegue travar? É porque ele tem muitos tokens ou na governança lá um cara sozinho de mau humor consegue travar tudo que é proposto? Depende da participação. Se pouca gente participa, precisa de pouco dinheiro para travar. Se tem 3 pessoas que votaram, por exemplo, no caso extremo, se uma tiver 100 e as outras tiver 20, então, né, vai ser mais fácil conseguir barrar. E isso traz luz a mais participação. E isso realmente virou uma discussão tão grande que agora a participação está muito grande na governança.
E estão se criando bom, DAOs né? também. É o lado bom da história, né? É o lado bom da história. Isso. Ou seja, opa, acendeu um alerta, o cara é investidor de KSM e a galera tava tratando de qualquer forma. Aí acendeu um alerta, mais pessoas passam a participar. Isso é livre mercado, né? Exatamente, é. Mais pessoas estão dando moral para isso agora, estão participando. E essas DAOs que eu falei também, pode ser ruim, pode ser bom, mas é uma forma de organizar que as pessoas estão fazendo. Aqui na Polkadot você consegue delegar voto. Então, se você tem 100 DOT, você delega voto para uma outra carteira, que essa carteira pode ser uma DAO, e ela vota por você. Só que você tem que saber bem quem que você está delegando, né, seu voto. E nisso, essas DAOs se organizam e votam no que elas acham que a comunidade apoiaria ou não. Então, assim, tá amadurecendo demais. Só que também tem isso que você falou, tem casos de abuso, assim, né, de governança on-chain. Tá. O Avin tá falando que alguns desses que se uniram foram justamente os que abusaram do tesouro antes, né? Então, os maus atores, eles estão aí, eles existem em todas as áreas. O que precisa é a galera que investe no ativo, que faz parte daquilo. É porque, assim, né? A gente sempre fala da importância dos incentivos, né? Tem que valer mais a pena para o cara jogar a favor daquilo do que jogar contra. Se vale mais a pena para ele financeiramente jogar contra, ele vai jogar contra. Então, se existe pouca participação da comunidade, é mais fácil de o cara conseguir atuar negativamente contra o protocolo, porque ele faz mais dinheiro assim. Se tu tens mais participação, muito provavelmente o cara não consegue ganhar dinheiro agindo contra o ecossistema, e aí vale mais a pena para ele agir a favor do ecossistema, e assim os incentivos ficam alinhados, né? Então, pelo que o Luiz está falando aí, o fato de terem utilizado o tesouro de maneira equivocada ou terem explorado demais ali os fundos que existiram ali, fez com que mais pessoas olhassem para isso, e aí talvez aumente a participação e esse problema seja resolvido. O lance é acompanhar, né, Luiz? Não tem muito o que fazer além de acompanhar, né? Sim, Tem programas também que estão sendo desenvolvidos, programas de YouTube, por exemplo, eu falo mesmo, para discutir isso toda semana. Tem um que chama Kuzamara, toda segunda-feira eles discutem todas as propostas e dão opiniões e tal. E assim, o programa está bem grande. E tem audiência, Luiz, ou tem meia dúzia de gato pingado ali? No começo era meia dúzia, mas agora começou a ter muita gente, assim, desenvolvedor da Parity, da Polkadot, muitos validadores participam. Assim, se você lança alguma proposta, hoje em dia é meio que vai lá, sabe? Vai no programa para você conseguir visualização para sua proposta. Se você não for, muita chance de ser ignorado. Assim. Quantas pessoas tem participando de uma call dessa, mais ou menos? Tens ideia? Umas 100 e poucas pessoas. Pouco, né, cara? É muito pouco, né? É muito pouco. Sim, a gente tem aqui agora 240 pessoas assistindo a gente simultaneamente. Sim. Os caras deveriam estar colocando 1.000, 2.000, 3.000 pessoas lá, né? Ou seja, a grande verdade, isso mostra muito, isso fala muito sobre o nosso mercado, né? Muitas dessas pessoas são só especuladores, né? Muitos dos investidores do token são só especuladores e nada mais, né? Por isso que esses caras não participam. Eu acompanhava muito, hoje menos, mas eu acompanhava muito os metaversos que estavam sendo criados e tal. E um dos que eu mais gostava, um dos que eu mais acho interessante é o Some New Space. Os caras desenvolveram um negócio muito massa lá. E os caras fazem live para 2, 3 pessoas, cara. Para quase ninguém. Então, assim, é porque, infelizmente, ainda é um mercado... Infelizmente não, é uma característica. Mas ainda predominam os especuladores. Enquanto for assim, todo e qualquer ecossistema vai ter esse tipo de problema. Todo. Exatamente. Mas segue lá, Luiz. Bom, já vamos para a próxima parte, e também staking pools, que foram lançados, que era um problema na Polkadot, que você poderia escolher para fazer staking, você pode escolher até 16 validadores. E eles vão agindo ali simultaneamente, então há mais chance de você conseguir recompensas, né? Você conseguir recompensas de staking. Porque se você só tem um, se aquele não for escolhido para validar alguma coisa no dia, você não ganhou nada. Não recebe recompensa. Se você está com 16, mais chance. Só que o problema da Polkadot é que isso era muito caro, você fazer staking sozinho. Da coisa é mais barato. A Polkadot hoje em dia está em torno de 380 DOT para você fazer staking, sozinho. Cara, essa explicação, deixa só eu dar um passo atrás, só para colocar todo mundo na mesma página. Ó.
Só o pessoal entender, tá? Por exemplo, mineração de Bitcoin, tá? Você pode comprar uma ASIC, ligar ela em casa e é muito pouco provável que essa sua máquina sozinha que ela encontre um bloco. É pouquíssimo provável que ela encontre um NAS e coloque um bloco na rede do Bitcoin, tá? Então, por exemplo, quem quer operar como minerador da rede, o que faz normalmente? Participa de pools de mineração. Por quê? Porque você aumenta a sua chance de receber uma recompensa pelo seu investimento. Por exemplo, tem lá uma pool com 100 máquinas e eu tenho uma das 100 máquinas. Uma das 100 máquinas é minha. Se uma das 100 máquinas encontra um bloco, 1% dos 6,25 bitcoins que são a recompensa, além das FIIs, né, serão pagas a mim. Então, o que o Luiz está falando aí é que você podendo fazer stake em mais de uma pool, você tem chance você tem mais chance de ser recompensado, né, Luiz? É isso, né? Isso. É que, assim, você escolhe realmente, você pode escolher até 16 validadores e você pode entrar numa pool que escolhe esses validadores por você. E na pool, o que eu quero dizer é que você consegue unir DOT de outras pessoas, não só a sua. Então, para conseguir essa pool ser válida, ela precisa, por exemplo, de 2 pessoas, cada uma dá 200 DOT, pronto, já passou do limite de 380. Já está válido, já está entrando, já está recebendo recompensa. Tá. Só antes de entrar para o próximo slide, essa imagem aqui, se vocês quiserem ver, é atualizada de todas as parachains que estão rodando no ecossistema. É nesse site aqui, nesse link, polkadot.subscan.io. Tá. Dá um print aí, para quem quiser dar uma olhada. Boa. Dá para ver em tempo real e tal, é bem legal. Boa. E uma coisa legal também é que qualquer Ô, pessoa Luiz, pode criar uma pool de... vai falando, eu tô te ouvindo, só vou pegar uma água, tá? Pode ir falando. Beleza. Uma coisa legal é que qualquer pessoa, isso eu vou convidar o chat aí, quem está interessado, quem faz stake Polkadot, pode criar uma pool de stake. E a comunidade brasileira tem uma que a gente criou faz alguns meses já, para Polkadot e para Kusama também. Na Kusama você consegue fazer stake nessa pool com até 0,1 KSM e na Polkadot com até 1 KSM. Mas é recomendado que você tenha pelo menos 1,1 DOT na sua carteira, deixa lá separado e faça stake com o resto. Para saber mais sobre essa pool, a gente tem aqui no Twitter, Polkadot_Brasil. Mas, basicamente, na dashboard de staking lá, se você procurar para fazer staking na internet, aí você vai cair lá nessa dashboard e lá você vai poder procurar, você vai em stake de pool, você vai na pool e procura por Polkadot Brasil ou número 25, no módulo de staking lá. Aí você consegue fazer stake com outras pessoas e você não se preocupa em escolher validadores e nem em ter sempre muito DOT disponível para estar recebendo a recompensa do stake. Fica muito Luiz, mais prático. eu queria entender depois contigo, essa pool aí é uma pool que o pessoal, inclusive, não cobra FII, né? Ou seja, quem faz stake ali tá livre de qualquer tipo de FII, né? Eu fui tentar criar uma pool, eu queria tentar criar uma pool para o pessoal do Zero Paralelo fazer stake juntos, e eu não consegui. Depois eu quero até a tua ajuda para isso. Eu não consigo fazer. Eu já vi vários tutoriais de como fazer, mas eu não tenho a opção de create pool ali. Não dá. Aí depois eu quero ver contigo. Tá. Isso eu vou trazer também na próxima semana. Eu não vou entrar muito nessa parte específica aqui, usando e tal. Tô passando por cima. Tá. Mas pode falar assim, gente. Até no privado, se quiser chamar. Não, quero sim, porque eu queria montar lá com o pessoal, para incentivar o pessoal da comunidade a fazer stake juntos. Mas eu tentei, cara, eu sei que tem que ter 500 dots, não é? Para tu criar uma pool, não é isso? Tinha uma regra assim? Antes então, era 200, agora é 500. Eu tentei, cara, e não vai. E não vai, ele não me dá a opção, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, mas não consegui resolver. Depois eu quero ver isso contigo para ver se o pessoal também faz junto. Beleza. Bom, agora eu já falei onde a gente está, o que foi feito até agora, o que existe. Tá. E o que vai ser ainda desenvolvido, né? O que vai ser entregue ainda? Uma entrega recente até, na verdade, foi desse XCM V3. E como eu falei, XCM usa para transferir ativos e mensagens entre parachains ou outras redes, né? Só que principalmente parachains. E nela serve para transferir token. E agora, nessa atualização nova,
também permite transferir NFT, que é um caso de uso muito legal também, que, pô, imagina você, né, se suas NFTs da Polygon pudessem ir para zk-Sync sem problema nenhum, ou para Arbitrum, não fica restrito ali num ecossistema único, né? Isso é muito legal. OpenGov também na Polkadot, como eu falei antes, tá só na Kusama, mas está sendo testado e tudo mais, trouxe problemas e está sendo melhorado, e só depois vai ser aplicado na Polkadot. Ainda não foi, mas é uma governança mais sofisticada. E uma coisa também que muita gente pergunta, assim, onde que faz swap de DOT na Polkadot? Como muitas aplicações são específicas, como muitas camadas 2, quer dizer, camadas 1, parachains, são de caso de uso específico, muitas delas não tem swap, assim, não servem para DEX. Só agora que teve umas mais recentes que estão sendo DEX, tem a Hydra DX e umas outras que estão surgindo, mas essa é a que tem mais liquidez assim no momento. E o que eles quiseram fazer também é ter uma DEX própria da Polkadot numa das parachains. Essa parachain se chama State Mint, que é uma parachain de bem comum. Então, ela é governada por DOT. Ela é uma parachain que serve para mintar ativos, assim. Ela pode parecer tosco, assim, falei, pô, mintar ativos, mas para quê? Por exemplo, se a Circle, que é a emissora do USDC, ela quer trazer o USDC para o ecossistema da Polkadot, só que ela não confia na Moonbeam, ela não quer colocar na Star, ela não quer colocar, por exemplo, na Acala. Ela fala, pô, eu quero um ambiente neutro da Polkadot, não quero escolher uma parachain. State Mind, entendeu? Ela vai lá porque é neutra, é uma parachain neutra para mintar ativos, e ela já disponibiliza o ativo no ecossistema. Então, se ela coloca o SDC lá, que é o que ela vai fazer esse ano, inclusive, se ela coloca o SDC, se a Moonbeam conecta com a StateMind, que ela tem essa conexão já, ela consegue transferir o SDC nativo, criado pela Circle, para Moonbeam. Então, todo o ecossistema se beneficia quando você tem uma parachain de bem comum, que você não precisa confiar em times de outras parachains para colocar seus tokens, inclusive negociar tokens também, por isso essa dot swap. Não precisa escolher uma parachain específica para fazer swap, você vai poder fazer até o final do ano nessa dot swap. É como se fosse uma estação de gás, basicamente. Eles não querem que seja. Ela vai ter token? Ela vai ter token e essa parachain de bem comum aí, ela tem token também, não? A State Mint? Não. A State Mint é DOT, é só DOT. E a dot swap também não vai ter token. Ela é mais como uma estação de gás, assim, para você, tipo, eu quero usar Moonbeam, mas não tenho, eu tenho DOT. Você vai na dot swap, troca por Glimmer e manda para Moonbeam, por exemplo. Não, eles não vão focar em, assim, ser uma grande DEX, sabe? Isso deixa para parachains. É só realmente o básico. Você conseguir ter o token. Beleza. E também, como eu falei ali, já tem 43 parachains, mas a meta é chegar em mais de 100. Muita gente acha que 100 é o limite atual, e realmente é o limite atual, mas não é o limite técnico que não passa de 100. Na verdade, a Polkadot pode passar muito mais de 100, mais de 1000 parachains, só que para ver se está tudo certo, tá? Porque são 100 blockchains, né? Não é pouca coisa, não. 100 blockchains, mas imagina o top 100 do CoinGecko lá, do CoinMarketCap, sendo assegurado por uma outra blockchain, sabe? É só para ver se está tudo certo mesmo, mas o limite não é 100, é bem mais. Quando a gente chegar perto dos 100, ainda está perto dos 50, vai ser aumentado o limite. E o lançamento das paratrás também, né, como eu falei lá antes, está sendo muito aguardado, para esse caso de uso mais rápido, mais ágil, assim, não ter essa barreira do crowd loan e dos leilões. E as pontes entre Kusama e Polkadot, que é uma coisa que muita gente fica em dúvida também, de que como é tudo meio que a mesma tecnologia, eles acham que interopera. Mas não chega a esse ponto. Polkadot é um ecossistema, Kusama é outro. Então, interoperam as parachains de cada um desses ecossistemas, né? Ou seja, as parachains de Polkadot com as parachains de Kusama, e as parachains de Kusama entre elas, né? Isso. Kusama ali é um ecossistema e Polkadot é outro ecossistema.
até para, né, como a Kusama para ser usada, principalmente para testar coisas novas sendo desenvolvidas, não dava para testar sendo que uma fosse afetar a outra diretamente, se acontecesse alguma coisa. Então, sim, elas são customs separados, e o que eles querem fazer já há muito tempo, era para ter lançado no final do ano passado, mas deu uma atrasada, que é uma ponte que conecta as duas, principalmente essas parachains de bem comuns dela. Então, você vai conseguir transferir ativos, assim, entre elas, entre Kusama. Você vai poder mandar Kusama Polkadot para Kusama. E isso, inclusive, permite que a Polkadot poderia ter parte do tesouro dela em KSM ou vice-versa. Inclusive, o que eles querem fazer também é ter até stablecoin no tesouro, não só DOT no momento. Essa é uma coisa muito importante também que vai ter. E outra coisa que é o asynchronous backing, que é uma coisa é bem técnica, não é tão simples de explicar, mas é basicamente assim, vai ter mais TPS, mais transações por segundo na Relay Chain, as parachains vão ficar mais rápidas, a Polkadot vai ficar mais rápida. É um uso mais... consegue melhorar o uso da Polkadot, o uso dos recursos da Polkadot e da Kusama também. Isso é muito importante também, pode parecer pouca coisa ou meio que não importa tanto, mas isso é quase tão relevante quanto arquiteturas de escalabilidade, porque às vezes não é só a questão de escalar para outras redes, ou mais redes, mais TPS, mais velocidade. Você tem que ter também saber muito bem usar o espaço de blocos da sua rede. Por exemplo, Polkadot. Já que ela oferece espaço de blocos para outras parachains, ela tem que usar aquilo muito bem, usar cada bloco com... não jogar recurso fora, sabe? Recurso computacional fora. Tem que ser muito bem otimizado aquilo, sabe? Tudo bem usado, não ter blocos muito vazios, assim, sabe? O bloco realmente tem que ser utilizado, porque tem gente pagando por aquilo. Então, esse é um caminho geral, assim, de o que vai ter na Polkadot nos próximos 6 meses, né? Tá. Uma coisa que mudou muito também, assim, demais dos últimos anos, que é a experiência de usuário. Muita gente falava, é horrível usar Polkadot, e era mesmo. A Polkadot.js, né? A Polkadot.js, a carteira. Exatamente. As carteiras, principalmente. Essa carteira que você está falando, no final das contas, na verdade, era desenvolvedor, né? Uma carteira que eles criaram no começo, igual teve na Solana também. Teve uma carteira em várias redes assim. Na Solana tinha uma que chamava, quando eu comecei a usar lá, tinha uma chamada Solete. Era horrível, era um bagulho estranho. Aí chegou a Phantom, só que ela chegou muito rápido, né? Aí aqui demorou um pouco mais, né? Demorou bastante. Até a Talismã, né? Tu tá falando da Talismã especificamente? Da Nova Wallet e da Talismã. São essas duas. Nova Wallet é mais celular e Talismã é navegador, browser, né? Que é muito melhor, tem suporte a hardware wallet, como a Ledger, principalmente a Ledger, que apoia mais o ecossistema. E também porque era mais complexo, né, ter uma carteira, porque são várias redes, né? Então, não é só uma específica, igual é a Solana, igual é a Ethereum, que é tudo igual. Então, melhorou muito, assim, tá muito mais fácil. Então, quem ainda usa Polkadot.js, recomendo dar uma pesquisada em Talismã e em Nova Wallet. Só procurar Talismã Polkadot ou Nova Wallet Polkadot, que vocês devem achar essas duas carteiras, dependendo se você usa celular ou navegador. Melhorou muito, assim. Até dashboards para você acompanhar o que você tem de cloud long, que você colocou seus DOT e tudo mais. Talismã ajuda muito nisso. E agora, só dar um panorama, uma prévia da próxima semana já. Falar um pouco de parachains. O que está acontecendo agora com a Polkadot e qual que é a próxima fase, né? Basicamente, a primeira etapa de lançar as parachains, ver se elas estão funcionando bem, e a própria parachain começar a amadurecer, a construir mais produtos, construir tudo que eles prometeram, entregar mais coisas e começar a ser usada, foi concluída. Durante esse ano, esse ano e meio,
já está feito, já existe produto, está funcionando, e agora é efeito rede. Agora que as parachains estão lá funcionando e tudo mais, elas já conseguem, como você viu ali naquela outra imagem, se conectar entre si, fazer todas as transações que elas precisam fazer. Agora é efeito rede, que é o que traz visibilidade para o ecossistema, né? São parachains usando outras parachains. Inclusive, um dos feitos recentes assim que aconteceram, eu vou trazer algumas parcerias aqui. Por exemplo, a Star já teve parceria com a Sony, a Mythical, que era uma blockchain de jogos, Cara, principalmente de... A Mythical é a do Blancos? É a que tava usando a EOS como infra? É essa Mythical? Essa Mythical. Inclusive da NFL, que é aquele jogo, futebol americano. Também eles estavam usando para isso. Uhum. Eles resolveram... É que principalmente a parte da NFL, eles não falaram da parte da Blancos ainda. Uhum. Parece que são setores diferentes, assim. Tá. Eles estão... A parte de NFL, que era de futebol americano, que era um dos maiores apps lá de... App de celular mesmo. Eles falaram, bom, acho que a gente vai construir agora a nossa parachain a gente quer uma rede na Polkadot agora. A gente saiu da Ethereum e vai lá para Polkadot. Inclusive, uma coisa legal que eles fizeram, quando eles fizeram esse anúncio, é chamar mais desenvolvedores para construir os blockchains em Polkadot. Eles não estão falando assim, construa na minha Layer 2 ou na minha Layer 3. Construa na Polkadot que eu vou conseguir usar você, sabe? Outras empresas de jogos. Você não precisa ficar em cima da minha camada. Se você está aqui no ecossistema, eu vou conseguir usar o que você tem a oferecer. Isso é muito legal na Polkadot também, que não precisa ser Mas eles querem ser uma parachain? Ou parachain. eles querem ser uma parachain? Sim. Cara, esses caras, eles são muito competentes, assim, no assunto jogos, sabe? Se for a Mythical do Blanco, os caras são muito competentes, os caras fazem jogo AAA aí, altíssima qualidade, e esses caras estarem pensando em virar uma parachain na Polkadot, eles já estão concorrendo a leilão, Luiz, não? Eu acho que eles até passaram já. Só que eles não. Sério? Eu acho que eles não fizeram codilon. Porque eu já tenho token, né? Já existe. Eu acho que eles já passaram. Inclusive, teve uma. Quando você falou lá no começo do chat que tem uma pessoa aí usando uma NFT da Enviart, Uhum. a Enviart estava concorrendo para passar no leilão e ela foi passada por cima, assim, por uma outra rede que ninguém sabe qual é. Que tá só o número dela, não tá o nome. Estão especulando que seja mítico, mas pode ser depois também, só que eles já É, confirmaram. Eles já confirmaram que. o Alvin tá falando que eles se autofinanciaram, ou seja, eles participaram do processo de crowdloan e eles bancaram as dots, é isso? Eles bancaram as dots, pegaram as dots e deram o lance lá, provavelmente foi isso. Isso, o leilão foi só por conta deles mesmo, eu acho. Não foi por. Porque eles já têm a comunidade, né? Eu acho que crowdloan é mais para quando você quer lançar uma comunidade nova e tudo mais. Quando você já tem, eu acho que não precisa tanto assim. Até porque às vezes os tokens já estão todos alocados e tal. Mas eles já se autofinanciaram, provavelmente é eles mesmo que pegaram essa vaga, e se eles não pegaram dessa vez, vão Tá. pegar na semana que vem, enfim. E tem outras também, a Beatport, que é de música, bem legal também. A Frequency é uma parachain de redes sociais, parecida com o Cara, Lens. essa frequency tava bem, parece que o Gavin Wood tava envolvido com ela, não tava? Isso, tá envolvido. Essa aí é para ficar de olho, hein? Essa aí já virou parachain, né? Mas já existe alguma Já coisa virou. lá? Ela tem um tokenomics Então, muito parecido com o do Steam, cara, lá atrás, assim. Tem uns, eu cheguei a estudar no final do ano passado, mas eu tô meio por fora, assim. Mas tem muita coisa legal para estudar aí, hein? Muita coisa legal. sim. Essa Frequency é uma parachain e ela conseguiu trazer um aplicativo, uma rede social chamada Miwi, que é bem famosa até lá fora, que tem uns 40 milhões de usuários, alguma coisa assim, e ela Tá. trouxe para a Frequency. É parecido com a Lens, assim, a Lens, ela tem aplicações construídas na Lens, né, Aham. de coisas sociais. A Frequency também. Tem a Frequency e você Tá. constrói coisas sociais em cima dela. A Qt, que é de identidade, exclusivamente uma paradigma de identidade, eles fizeram parceria com essa Deloitte, que é uma Big Four, né? que das Big Four de análise de blockchain e tudo mais. Esqueci exatamente o nome disso.
Mas foi uma coisa bem grande, Consultoria. assim, que eles conseguiram. Isso, Consultoria não, é auditoria. Auditoria. isso. Auditoria de blockchain. Auditoria de não blockchains, só mais de serviços, né? De produtos e tudo mais, de empresas. Isso foi uma coisa bem grande que eles conseguiram fazer. Então, eles vão usar o Know Your Customer da Qt e Know Your Business para saber, para ter identidade de empresa e pessoas. E a Star lançou várias coisas, não coloquei aqui, só coloquei a da Sony, mas é uma das coisas que eles estão trazendo também. Mas, em geral, o que eu quero dizer é que está começando o efeito rede, sabe? As parachains já existem, elas já estão atraindo olhos e estão construindo coisas além delas, assim, estão chamando atenção para mais coisas, mais projetos, mais parcerias. Está expandindo agora. Não está ficando mais uma coisa fechada em Polkadot. Elas já existem e agora a expansão e efeito rede, que é o que traz o sucesso da Ethereum, né?